E aí, galerinha, vamos começar nossa aula. Hoje é aula de química, beleza? Substâncias puras, simples e misturas. Gente, vamos lá, rapidinho, aula bem rápida. Substâncias, gente, o que são substâncias químicas? Certo? Elas são conjuntos de átomos, ok? Quando eu só tenho um átomo, eu tenho a representação de um elemento. A partir de eu ter dois ou mais átomos, aí eu passo agora a ter substâncias. Então, átomos ligados entre si são chamados de moléculas e representam substâncias químicas, certo? Cada molécula é identificada por uma fórmula química. Se eu tenho um átomo de hidrogênio, eu só tenho aquele átomo. No momento que eu pego outro átomo de hidrogênio e ligo os dois, eu passo a ter uma molécula. Essa molécula eu chamo de substância, ok? Essa substância, no caso aí, seria o gás hidrogênio. Se a gente for olhar aqui, deixa eu botar o ponteirinho aqui, que eu gosto de botar o ponteirinho. Opção de ponteiro aqui, beleza. Então, aqui eu tenho essa bolinha vermelha aqui que representa um átomo de hidrogênio, essa outra que representa mais um átomo de hidrogênio, e essa outra aqui que representa um átomo de oxigênio. Ok? Então, as três juntas formam uma molécula que a gente chama H2O. É a molécula representativa da substância bem conhecida nossa, que é a água. Ok? Então, substância simplesinha aí. Se eu tenho só um átomo de qualquer elemento, eu vou ter um átomo representativo do elemento. Ok? A partir de dois átomos ou mais, eu vou ter agora uma substância. Agora, essa substância, gente, ela pode ser uma substância simples e pode ser uma substância composta. Professor, e aí, qual é a diferença? Olha, vê o macete, coisinha bem simples. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui. Aqui eu tenho o primeiro quadro aqui com as bolinhas vermelhas, gás hélio. Certo? Então, aqui eu tenho três átomos aqui de gás hélio. Beleza? Aqui eu tenho gás oxigênio. Veja que são duas bolinhas ligadas. Assim. Aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio. E aqui mais duas bolinhas ligadas entre si, que eu tenho uma molécula de gás oxigênio. A representação do gás oxigênio é O2. O, o símbolo do elemento oxigênio, seguido do número 2. Certo? Aqui eu tenho o gás ozônio. Então, um conjunto aqui de três bolinhas de oxigênio, de átomos de oxigênio, ok? E aqui outra aqui é com mais três bolinhas de átomo oxigênio, O3. E aqui eu tenho a substância fósforo. E aqui eu tenho uma, duas, três, quatro átomos de fósforo ligados entre si, formando a substância fósforo, ok? Agora vem aqui, O2, ok? O3, P4. Esse número ao lado da letra que identifica a substância química, ou seja, o símbolo da substância química, ele representa a quantidade de átomos que aquela substância ali tem. Certo? Então, eu estou dizendo aqui que é uma substância formada só por oxigênio, já que só tem a letra O, e ela tem dois átomos. Aqui é uma substância só formada por oxigênio também, mas ela tem três átomos. Veja que são substâncias que a gente diz alotrópicas, ok? Então, aqui eu tenho uma substância só formada de oxigênio, mas que só tem dois átomos de oxigênio. Eu tenho outra substância só formada de oxigênio também, que tem três átomos. São substâncias diferentes. Dos gases, ok? Gás oxigênio, gás ozônio. O gás hélio aqui, ele só tem uma molécula, por isso que aqui só tem HE. Relembrando, gente. Professor, por que aqui tem duas letras? Certo? Tem a substância hidrogênio. A substância hidrogênio, ela veio na tabela periódica primeiro do que a substância hélio, ok? Então, o hidrogênio também começa com a letra H. Então, está só o H ali representando hidrogênio. Então, eu não posso botar só o H também para representar o hélio. Então, a segunda letra é minúscula, representa que eu tenho um elemento representado por uma letra maiúscula e uma minúscula. Olha, veja aí nesses quadradinhos, vê o macete aqui. O que é uma substância simples, professor? Veja aqui, tanto gás hélio, tanto gás oxigênio aqui, tanto o ozônio e o fósforo, as quatro substâncias aí, elas são formadas por um único tipo de elemento. Então, o gás hélio é só formado por átomos de hélio. O gás oxigênio é só formado por átomos de oxigênio. O gás ozônio é só formado por átomos de ozônio.
O fósforo é só formado por átomos de fósforo. Então, quando eu tenho uma substância, não importa a quantidade de átomos, não importa, mas é só formada por um tipo de átomo, ok? Eu tenho uma substância que eu digo que a substância é simples. No momento que eu tenho dois tipos de átomos, ou mais de dois, eu tenho agora a substância composta. A nossa aguinha aqui, o nosso copinho de água, ele é formado, as moléculas dele é formado por duas de hidrogênio e duas de oxigênio, ok? Então, ó, quando eu tenho uma molécula de gás hidrogênio ligada a uma molécula de oxigênio, eu formo uma molécula mais complexa, que eu vou chamá-la de molécula H2O, certo? A substância água, ela é composta, por quê? Lembra lá, só o oxigênio eu só tenho moléculas de oxigênio, mas aqui na água agora eu tenho moléculas de hidrogênio e eu tenho também moléculas de oxigênio. Então são dois tipos de elementos diferentes formando uma substância. Então a substância agora ela é composta. Sempre dois? Não, pode ter três, pode ter 4, 5, 6, 10, não importa, certo? A partir de 2, aí a substância vai ser composta. Ó, as substâncias apresentam um conjunto bem definido e constante de propriedades e tem composições fixas. Propriedades que são usadas para identificar uma substância. É a digital da substância. Ok? Quais são essas propriedades? Densidade, volubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos ver cada uma bem rapidinho? Bora lá. Propriedade de densidade. A densidade é a correlação entre a massa e o volume. Ele é identificada pela letra D ou P, certo? E é dada em gramas por centímetro cúbico. Então, a gente tem aqui um cálculo bem facilzinho para saber a densidade de uma substância. Então, a densidade aqui é representada pela letra P, é igual a massa dividido por volume. Então, P é igual a M dividido por V. Beleza? Facinho. Beleza. Ok? Volubilidade. Volubilidade, gente. Ó, a volubilização é o fenômeno regido pelas interações intermoleculares entre as moléculas do soluto. O que é o soluto? É aquela substância que está sendo diluída. E as moléculas do solvente, que é aquela substância que dilui. Vamos aqui para esse quadradinho aqui. Ó. Eu tenho, tá vendo essa estrutura aqui formada por bolinhas amarelas e azuis. Isso aqui é o NaCl, é o cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Então ali foi colocado ele dentro de um recipiente com água e a gente mexe lá, certo? Fazendo uma ativação lá da mistura e aí a água vai quebrar as ligações do sal. E aqui eu tenho aqui agora só o sódio aqui, a bolinha amarelinha tá vendo, ligada a moléculas de água, e aqui eu tenho o cloro, a bolinha azul aqui, meio esverdeada, né, ligada às moléculas de água, certo? Então foi o soluto aqui sendo dissolvido pelo solvente. Gente, o ponto de ebulição é o ponto de relação entre temperatura de uma substância que está passando do estado líquido para o estado gasoso. Veja bem, é a temperatura na qual um líquido vence a pressão atmosférica, passando para o estado gasoso. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor o ponto de ebulição, certo? Quanto maior a altitude, mais frio é lá em cima. Lembre-se disso, certo? Eu botei como exemplo aqui a nossa famosa água. Então ela está sendo fervida, ela está no estado líquido, certo? E ela vai chegar no ponto de ebulição. Qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então a água ela está líquida em temperatura ambiente, entre 24 e 25 graus Celsius. A partir que ela passa aí, alcança a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai aquecer a um ponto de ebulir. Então o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ok? Então, ponto de fusão. O ponto de fusão é a relação da temperatura de uma substância sólida para ela passar para o estado líquido. Então,
Ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão coexiste sólido e líquido em equilíbrio. Como é que eu estou mostrando aqui? Nossa água agora no estado sólido dela, que seria gelo, certo? No estado sólido, a água ela precisa estar a uma temperatura de 0 graus Celsius, certo? Então, para ela voltar ao estado líquido, certo? Ela precisa alcançar novamente a temperatura ambiente de 24, 25 graus Celsius. Ok? Veja bem que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição eles estão relacionados à temperatura. Professor, o ponto de ebulição é sempre 100 graus Celsius, ponto de fusão, temperatura ambiente? Não, isso isso é relativo, certo? Isso vai de acordo com cada tipo de substância. Cada tipo de substância ela vai ter seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição. Ok? E mistura, gente. Olha, mistura homogênea. Cara, eu botei essas imagens aqui dessa comida. Estava na hora do almoço, eu estava na fome danada. E era procurando as imagens e aquela fome batendo. Mas vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma xícara de café com leite. Aqui eu tenho uma vasilha com pirão. Carne processada. Bolo aqui. Mingau de aveia. Sopas. Sucos, café, aqui vários tipos de tinta, aqui eu estou meio em cima dele, né? Mas vários tipos de tinta. Gente, o que é uma mistura homogênea? Todas essas misturas aqui, elas são formadas por várias substâncias. Mas não tem como a gente chegar aqui e dizer qual é a substância que a gente que tem aqui. Com certeza, certo? Por exemplo, com certeza, esse café com leite aqui, ele pode ter o café, beleza? O leite integral e o açúcar. Mas ele pode ter também aí o café, o leite em pó, a água e o açúcar. E tem gente que ainda, em vez de tomar com açúcar, toma com sal. Aí no lugar do açúcar teria sal. Ou seja, quando a gente vê essa xícara de café com leite aqui, a gente só vê a mistura. Então não tem como a gente identificar visivelmente as substâncias que estão aí. E nem toda mistura a gente pode provar ela para identificar pelo paladar alguma substância que está ali, certo? Por exemplo, a tinta aqui, a gente não vai provar a tinta, ok? Então, não tem como eu pegar e dizer o que é que tem aqui no bolo. Só se eu provar ele, aí eu ser bem perceptível no paladar e observar algumas substâncias que estão. Mas, a grosso modo, a gente diz o quê? Que as misturas homogêneas elas têm uma única fase. Por quê? Eu só estou vendo uma mistura como se eu não estou identificando, isolando algum tipo de substância que está dentro daquela mistura. Nas misturas heterogêneas, já é diferente. Vê esse quadrinho aqui. Eu tenho a mistura binária, que eu digo que ela tem duas fases. Por quê? Porque eu consigo ver duas substâncias nela, na mistura. Ok? Eu tenho essa mistura aqui trifásica, que eu digo que ela tem 3 fases. Por quê? Porque eu estou vendo 3 substâncias nela. E eu tenho aqui essa polifásica, que é a partir de 4 substâncias. Então, acima de 4 substâncias, certo? Que eu posso identificar ali naquela mistura, eu digo que ela é polifásica. Aqui, gente, tá aqui um recipiente, um becker, certo? E aqui eu tenho óleo. Aqui eu tenho água e eu tenho areia. Então, isso aqui é uma mistura. Ah, professor, elas estão separadas. Não, ela está misturada. No momento que você bota aí, você mexe, certo? Depois elas vão decantar, a areia vai ficar lá embaixo, a água vai ficar no meio, o óleo vai ficar em cima, porque eles têm densidades diferentes, certo? Então, mas não deixa de ser uma mistura. Mas eu posso observar aqui, ó, eu posso identificar, eu sei que isso aqui é óleo, eu posso identificar, eu sei que isso aqui é água, e eu sei que isso aqui é areia. Ok? Então eu tenho 1, 2, 3 fases. Aqui só a água e só o óleo. Eu tenho 1, 2 fases. Então aqui água e óleo. Eu tenho uma mistura bifásica. Água, óleo e areia. Eu tenho uma mistura trifásica. Certo? Aqui, nessa outra imagem aqui, eu tenho uma mistura sólida. Então aqui eu tenho cimento. Aqui eu tenho areia, poderia ter brita aqui também,
certo? Poderia ter cascalho de brita, pó de brita e a brita em maior tamanho, em maior dimensão, certo? E aí eu conseguiria diferir todas elas, certo? Misturas sólidas, em sua maioria, elas são heterogêneas, ok? Aqui eu tenho uma mistura sólida aqui, gente, que ela é homogênea, porque aqui eu tenho carne, aí eu tenho sal, aqui eu tenho os temperos, que foi feito toda a mistura aqui, mas eu não consegui identificar essas outras substâncias que foi colocada aqui, né? Eu vejo como se fosse um grande volume só de carne. E é isso aí, gente. Coisa bem simples, bem simplesinha, só para a gente entender. Agora eu vou colocar duas atividades para você. Uma atividade vai ser umas questõezinhas para a gente responder, certo? E a outra atividade vai ser um desafio. Eu estou gravando um vídeo, pô, então vamos gravar vídeo também, né? Então, ó, você vai gravar um pequeno vídeo, seu celular mesmo, beleza? Caseiro, pequenininho, para dar para enviar pelo Zap. Você vai fazer um exemplo de mistura homogênea e vai fazer um exemplo de mistura heterogênea, certo? Não é para mostrar ela feita, não, é para gravar fazendo, beleza? A devolução, tanto desse desafio do vídeo quanto da atividade escrita, dia 22, beleza? Valeu, abração aí.